Você provavelmente já ouviu isso antes, que a CLT tá morrendo. Dizem que quem ainda insiste nesse modelo tá preso ao passado, que o futuro é flexível, digital, autônomo, sem chefe, sem carteira assinada. A promessa é simples: mais liberdade, mais dinheiro, mais controle da própria vida. Mas antes de aceitar essa narrativa pronta, vale parar, respirar e olhar com atenção para o que realmente está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro. Porque a história que está sendo vendida não é exatamente a história que está sendo vivida. O Brasil não vive apenas uma crise de desemprego, vive algo mais estranho, mais silencioso e muito mais profundo. Hoje existem vagas, muitas vagas, em setores essenciais da economia. Supermercados acumulam centenas de milhares de postos em aberto. Padarias e confeitarias não conseguem completar suas equipes. O varejo reclama que não encontra gente disposta a trabalhar. A indústria e a construção civil repetem o mesmo discurso. E ainda assim, milhões de pessoas dizem que não encontram um trabalho que vale a pena. Esse é o paradoxo do nosso tempo. O emprego existe, mas o trabalho deixou de ser atrativo. E isso não tem a ver apenas com leis trabalhistas. Não é só sobre encargos, não é só sobre burocracia. É algo mais básico, mais humano. É a relação entre esforço, recompensa e dignidade. Durante décadas, a CLT foi vendida como um projeto de vida. Entrar jovem, crescer dentro da empresa, garantir estabilidade, direitos, aposentadoria. Para muita gente isso funcionou, para outros funcionou pela metade. Mas para uma geração inteira que está entrando agora no mercado, essa promessa simplesmente não se sustenta mais. O jovem que olha para o emprego formal hoje não vê segurança, vê rigidez, não vê futuro, vê limitação, não vê recompensa proporcional, vê cansaço antecipado. E quando ele olha para o salário oferecido, faz uma conta simples. O dinheiro não paga o tempo, não paga o desgaste, não paga a energia exigida. A escala 6x1 virou símbolo disso. Trabalhar 6 dias para descansar 1. Muitas vezes em jornadas longas, com deslocamentos cansativos, pressão constante por produtividade, pouca margem para erro. Tudo isso por um salário que, quando chega líquido, mal cobre o básico. Aluguel, alimentação, transporte, contas. A conta não fecha. E quando a conta não fecha, a ideia de estabilidade perde o sentido. É exatamente nesse ponto que a narrativa da liberdade começa a entrar. O discurso do aplicativo, do autônomo, do PJ, do seja seu próprio chefe. Para quem está cansado, frustrado e apertado financeiramente, isso soa como alívio. A possibilidade de escolher horários, de trabalhar mais para ganhar mais, de não depender de um chefe direto, de não estar preso a uma rotina fixa. Mesmo que isso venha acompanhado de instabilidade, a promessa de controle seduz. E ainda mais, existe um fator que muitas vezes não é mencionado: os auxílios do governo. Programas como o Bolsa Família, o BPC ou outros benefícios sociais podem pagar valores que, em alguns casos, superam o que um trabalhador CLT recebe líquido. Para muitos jovens e famílias, isso significa que trabalhar formalmente não compensa tanto quanto se imagina. O salário que mal cobre aluguel, transporte, alimentação, frente ao benefício garantido pelo Estado, faz com que a tentação de permanecer na informalidade ou migrar para o trabalho digital seja ainda maior. O resultado é um cenário duplo. De um lado, vagas existem, mas não há trabalhadores interessados. Do outro, a informalidade e os auxílios criam alternativas financeiramente mais viáveis, mesmo que menos seguras. A liberdade prometida pelo trabalho autônomo se mistura à praticidade de benefícios garantidos, e essa combinação reforça a decisão de deixar o emprego formal. Mas existe algo que quase nunca aparece nos vídeos motivacionais. A maioria das pessoas não está saindo da CLT porque ficou rica no digital, nem porque encontrou uma oportunidade extraordinária. Está saindo porque não aguenta mais ficar. Por você. É uma saída por desgaste, não por estratégia. Os números confirmam isso. A permanência média no emprego formal caiu, a rotatividade aumentou. As pessoas entram, ficam poucos meses, saem, tentam outra coisa. Não constroem carreira, não criam vínculo, não acreditam no longo prazo.
A CLT deixou de ser vista como destino final e passou a ser percebida como uma etapa temporária, quase um estágio prolongado, até algo melhor aparecer. Na construção civil, isso é mais visível. Mesmo com reajustes salariais acima da inflação, as empresas não conseguem reter trabalhadores. Obras atrasam, não por falta de projeto, nem de dinheiro, nem de demanda. Atrasam porque falta gente disposta a permanecer. O trabalho é pesado, exige esforço físico, disciplina, cumprimento rigoroso de horários, entrega constante. O salário melhora, mas não melhora o suficiente para compensar o desgaste contínuo. E quando o trabalhador compara isso com o que pode ganhar fora da CLT, mesmo que de forma irregular, a decisão começa a parecer óbvia. Um profissional técnico, por exemplo, muitas vezes recebe mais fora do regime formal do que dentro. O custo total para a empresa é alto, mas o valor que chega na mão do trabalhador é percebido como baixo. Essa distorção gera frustração dos dois lados. A empresa sente que paga muito, o trabalhador sente que recebe pouco. No meio disso, a relação se desgasta. É aí que a informalidade deixa de ser exceção e vira alternativa. Aplicativos, trabalhos sob demanda, serviços autônomos, bicos digitais e até auxílios do governo. Não porque sejam ideais, mas porque oferecem algo que o emprego formal deixou de entregar: a sensação de autonomia. O problema é que essa autonomia tem um preço. Não há férias garantidas, não há 13º, não há estabilidade. Em caso de doença, acidente ou crise, o risco é todo do trabalhador. E ainda assim, muitos aceitam esse risco, porque sentem que já estavam desprotegidos antes, mesmo dentro da CLT. Enquanto isso, as empresas enfrentam outro dilema. Com dificuldade para contratar e reter, muitas aceleram a automação. Máquinas entram onde pessoas não ficam. Robôs assumem funções repetitivas. Sistemas substituem operadores. Não por visão futurista, mas por necessidade. Quando o trabalho humano não fecha a conta, a tecnologia ocupa o espaço. Esse movimento gera um efeito em cadeia. Menos vagas tradicionais, mais exigência para quem fica, maior pressão por qualificação e mais exclusão para quem não consegue se adaptar rápido. O discurso da modernização esconde um processo duro de seleção. E no meio desse cenário, surge o marketing digital como promessa final. A ideia de que qualquer pessoa pode ganhar dinheiro online, trabalhar de casa, viver da internet. O modelo existe, é real, mas não é simples, nem rápido, nem garantido. Exige tempo, estudo, constância, audiência, competência. O problema é quando exceções viram propaganda, e propaganda vira expectativa irreal. Muita gente sai da CLT acreditando que o digital é atalho, e descobre tarde que não é. Descobre que a renda demora, que a concorrência é brutal, que poucos alcançam estabilidade. E quando percebe, já abriu mão do pouco de segurança que tinha. O resultado é um mercado fragmentado. Trabalhadores cansados, empresas pressionadas, jovens desconectados de carreiras longas e um sistema que parece não satisfazer ninguém. A discussão sobre o fim da CLT, no fundo, esconde uma pergunta mais incômoda. Por que trabalhar deixou de ser uma troca justa para tanta gente? Não se trata de defender a CLT nem de atacá-la, trata-se de encarar a realidade. O modelo atual não conversa mais com o custo de vida, nem com as expectativas geracionais, nem com a dinâmica real do mercado. Enquanto isso não for enfrentado com honestidade, a fuga vai continuar. Não por moda, não por ideologia, mas por sobrevivência. Talvez a pergunta certa não seja se vale a pena sair da CLT. Talvez seja por que tantas pessoas sentem que precisam sair. E o que isso diz sobre o valor que estamos dando ao trabalho humano hoje. Porque quando trabalhar deixa de significar progresso, qualquer promessa de escape parece melhor, mesmo que seja uma ilusão. No Skills, você descobre a realidade das profissões. CLT, autônomo, digital. A verdade, sem filtros. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre o mundo do trabalho, já se inscreve no canal.